Olá, sejam muito, muito bem-vindos à Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a grande honra, o prazer inenarrável de receber meu amigo Cris Dias aqui no Jornada. Cris, seja muito bem-vindo. Bom dia. Muito. Agora a gente acabou de fazer um momento calma aqui. Eu preciso de 15 minutos para voltar A a energia circular funcionar, no corpo. a energia circular no corpo, a cafeína voltar a bater. Oi, Helena, tudo bem? Como você está? Tô bem, Cris. A gente parou para respirar fundo, os dois aqui em São Paulo, com tudo acontecendo ao lado ao mesmo tempo. Obra. Obras, muitas obras, mas vou dizer que esses são os barulhos da minha cabeça, que ela é bastante ruidosa. Ela sempre tem muitos barulhos acontecendo. Mas quando eu tive essa vontade muito grande de te convidar aqui para estar na jornada para a gente poder conversar, foi depois de ler uma newsletter que você escreveu do Boa Noite Internet sobre o paradoxo do fim do mundo. Aí eu Hum, falei, como a gente pode falar sobre paradoxo do fim do mundo e ansiedade como uma coisa que não é necessariamente ruim, mas talvez seja o que também nos faz ficar vivos, e eu ter vontade de fazer um Jornada da Calma sobre isso. É uma habilidade, Cris, que você tem. é o meme do cachorrinho lá tomando café no fim do mundo do incêndio lá. This is fine. É isso. É o paradoxo de que a gente se preocupar com o fim do mundo não adianta nada, mas também se deixar tudo acontecer, o mundo acaba. Se não. Nossa, agora começou uma furadeira, não sei o que que é Tá aqui, tudo bem, tá tudo certo. o coiso de redução de ruído aí vai trabalhar. Mas como se a gente só se preocupar não adianta nada, mas também se todo mundo fizer isso e se desligar, o mundo acaba, e, enfim, o Darth Vader domina as coisas e tal. Então, e para mim é o retrato do nosso mundo, para ser meio dramático, é assim, a gente, eu me incluo nessa, acha que ficar vendo o feed de notícias e se informando, eu preciso de informação, preciso saber o que está acontecendo. Isso vai fazer alguma diferença? Isso não faz a menor diferença. Eu tenho um amigo meu que mora nos Estados Unidos, inclusive tirou a cidadania americana, sei lá, mês passado, e ele literalmente mandou a mensagem: estou surtado. Enfim, ele está com o famoso long COVID. O problema dele tem mais pecinhas de Lego do que parece. Mas eu falei assim, cara, você só ficar surtado não vai adiantar nada, você só vai ficar mais surtado. Longe de mim, quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas assim, é preciso ação, algum tipo de ação. Que seja correr uma maratona, não precisa, que seja pegar em armas ou correr uma maratona. Pode ser literalmente para tentar resolver o problema do mundo ou só sair. Uma frase que eu usei com ele que eu uso muito comigo é saia da sua cabeça, sair da sua cabeça. E para mim, essa história de paradoxo do fim do mundo tem muito isso. E é uma coisa que eu estou tentando descobrir esse ano e dizer para as pessoas na minha newsletter e quando o podcast voltar no podcast, que é ação. Não adianta ficar no grupo de Zap mandando o link, olha que absurdo, olha que loucura, olha como, sei lá, a verdade acabou, olha, como todo mundo é burro. É preciso alguma ação e essa ação passa, e é a parte mais difícil, essa ação passa por comunidade. É, e vivemos o que eu chamo de epidemia de individualismo, onde a gente acha que a responsabilidade dos nossos problemas é só nossa e tá todo mundo sem tempo, irmão. Então, pô, se eu tô sem tempo, como é que eu vou pedir ajuda para Helena, que ela deve estar sem tempo também? Essa é a complicação do fim do mundo. Esse é o momento que vivemos, mas para mim a solução sempre foi e sempre será no coletivo. Agora, esse lugar que é o saia da sua cabeça, né? E eu acho perfeito, mas eu me identifico com você no... Também tô projetando aqui, me diz se é isso que você pensa ou Não, não, vamos lá. vamos lá. Mas eu me identifico no sentido de que dentro da minha cabeça tem um milhão de coisas acontecendo. E dentro da minha cabeça, inclusive, tem a preocupação com o fim do mundo, a preocupação com a pressa, a preocupação com o tempo, todas essas mil preocupações, conceituações que e aí, informações e teorias e cursos e coisas que a gente vai somando.
Tanto isso, assim, que eu fui, que quando eu vou te lendo, né, eu sempre penso, caraca, o Cris pensa isso também, nossa, ok, isso daqui ele pensa Esse é o diferente. lema não oficial do Bônus de Internet, que é você não tá maluca sozinha. Eu cumpri meu papel. Você acabou de falar, nossa, cumpri meu papel. Não falei, não ensinei nada, não falei nada, não sei. Tá tudo bem, tá todo mundo na mesma pira que você. Agora, como é que a gente, como você, e você falou que isso é uma coisa desse ano, né? Que você esse ano tem pensado nesse lugar da ação, de, ó, tenho Isso, que sair da minha cabeça e tenho que fazer alguma isso. coisa. É, como você sentiu que foi essa mudança de chave? Não sei se dá pra dizer assim, sabe? De um lugar que eu penso muito e penso sobre muitas coisas e é quase incontrolável, porque eu tô pensando, mas aí eu parto para um beleza. Agora, diante de todos esses pensamentos, como eu ajo e aí como é que eu busco parceiros para agir junto para chegar nesse lugar coletivo que você falou? Teve algum episódio, alguma coisa que aconteceu ou foi um esgotamento? Você falou, tá, beleza, chega, vamos ter que mudar. Não, eu queria ter um grande momento, seria bem dramático assim para a jornada do herói, mas não teve assim. É meio isso que eu brinquei de eu ver as pessoas falando e comentando e eu perceber que eu não estou maluco sozinho e ler coisas e ler autores, inclusive antigos. Então, ver assim, cara, eu sempre tenho uma história que eu sempre conto a minha frase, minha citação favorita estamos vivendo em uma fase de transição desde sempre, ou como sempre. E o que eu Uhum, gosto dessa frase é que era de 1968. Em 1968, teve a Primavera de Paris, Israel invadiu a faixa de Gaza, tinha ditadura militar no Brasil. Sabe assim, as pessoas em 1968 já estavam surtadas e achando que o mundo estava mudando muito rápido. Então eu olho e falo assim: ah, então tá, beleza, a internet acelerou, agora a gente tem o feed, tem o algoritmo, tem tudo isso e tem as suas diferenças. Mas essa sensação de que as coisas estão mudando muito rápido e não estamos sabendo lidar, me dá um conforto saber que pelo menos desde 1968 é assim. E então vem disso, essa percepção, por exemplo, de epidemia do individualismo, eu já falo há alguns anos. Mas o que meio que virou minha chave foi a eleição do Trump, e depois a posse do Trump e as declarações do Mark Zuckerberg e tal. Porque, por exemplo, uma reação é, então eu vou sair do Instagram, que eu ainda não sei o que que eu particularmente vou fazer, mas eu entendo, por outro lado, e aí? A gente vai sempre deixar o espaço para os outros. Então, é, é, eu, eu vi as pessoas voltando para uma pira 2020, que é outro assunto que eu acho crucial. Precisamos falar sobre 2020. A gente finge que o 2020 nunca aconteceu. E em 2020 a gente fazia isso, a gente preso dentro de casa achava que se informar sobre o mundo ia resolver os problemas e não resolve. E aí sair da cabeça vale desde o pontual, tipo, para citar um episódio em 2019, ou antes até, não, é antes de 2019. Enfim, eu tava meio surtado com o meu chefe, e aí fui almoçar com um amigo e contei pro meu amigo o que estava acontecendo. Enquanto eu contava pro meu amigo, eu virei para mim mesmo e falei assim, cara, não é tão grave assim. Na hora que eu botei para fora em palavra, é o princípio da psicanálise, deve ser, né? Na hora que eu falei, botei, mas eu tava assim, meu trabalho, meu chefe, meu não sei o quê, a empresa. Aí na hora que eu contei, eu falei, cara, então, beleza, é o trabalho, é aquilo lá, tal. Então, sair da minha cabeça para mim tem muito isso assim e é provavelmente por isso que eu escrevo e eu gosto de escrever que aí é a minha segunda citação favorita da Flannery O'Connell, que é eu escrevo porque eu só sei o que eu penso depois que eu leio o que eu escrevi. Então, assim, tá bom, é isso aqui. Beleza, vamos lá. Então, a minha jornada da calma é essa, é eu sair da minha cabeça, porque outra coisa que eu aprendi também é que a voz na cabeça, ela não é literalmente uma voz. A rede de modo padrão, que é o que controla a voz na cabeça, ela é tipo a televisão fora, nós antigos aqui, da televisão sim. analógica, é a televisão fazendo tch, e a gente tentando ver imagens, ver o poltergeist na tela, mas não tem, é só ruído. E a gente tenta tá bom, se eu estou sentindo isso, então sair da cabeça é entender, cara, isso é só um barulho, pô, como a furadeira que está atorando aqui. Eu moro do lado da obra do metrô, e
sair da cabeça é isso, assim, não, sai da sua cabeça, olha o mundo que nem joguinho em terceira pessoa, fora de você, e tenta entender. Eu consigo fazer isso 30% das vezes? Provavelmente, mas é o processo. Nossa, é perfeito isso. É, e eu nunca tinha pensado que essa voz que fica falando aqui, às vezes a gente não. O quanto ela em si é enigmática. Você não consegue ouvir ela direito, mas ela é irritante como um barulho de TV sintonizando, que só quem é antigo vai lembrar do que dava. Mas quando a gente verbaliza, ou quando a gente escreve, ou quando a gente tem essa chance aqui, que podcast eu acho incrível de fazer, que é trocar de verdade, conversar e conversar Isso. sabendo que tem mais muita gente ouvindo, e aí depois todas essas percepções e como isso chegou em cada um também vai fazendo clarear para a gente como vai acontecer. Queria te perguntar sobre esse efeito que começa em você e vai para todas as pessoas que acompanham Boa Noite Internet e volta também, pensando num movimento que você fez recente também, por exemplo, Clube de Leitura, como você tem entendido essa comunidade que se forma e qual que é o papel que você sente que ela exerce, assim, sabe? É diferente de, por exemplo, só fazer o podcast ou a newsletter? Como tem sido? É, ainda está engrenando a comunidade, por exemplo, o Clube de Cultura do Mundo da Internet, que eu fico, vai, comenta, tal. E a cada semana uma pessoa mais comenta. Eu acho comunidade é meio louco, porque eu acabei de falar, né? Eu acho que a solução para os problemas do mundo estão no coletivo, e eu acabo de me dar conta que no, o pilar central da minha empresa, que a gente, enfim, conta histórias, normalmente em podcast, que é Ampere, eu tenho literalmente um slide que fala a nossa fórmula secreta é a comunidade. A gente sempre pensa primeiro em qual comunidade eu vou atender, e eu tento fazer isso. Então, eu não lembro mais que ano, 2022, eu comecei um Discord do Boa Noite Internet, e também demorou a engrenar, e eu ficava lá meio animador de festa. Vamos, galera, que livros vocês estão lendo e tal? E ontem eu mandei um e-mail, anteontem, tipo, galera, tem um Discord, tá? Lembrem disso, e aí as pessoas novas chegaram lá. Mas é isso, é uma conversa que fica acontecendo e que a galera se entende, e que eu acho que é, inclusive, o futuro das redes sociais, entre aspas, assim. Morrem as redes sociais, ou caem de uso as redes sociais onde eu posto e o mundo inteiro vê, e eu vou falar em grupo de WhatsApp, eu vou falar em Discord, eu vou falar em podcast, em caixa de comentário de blog, que agora chama newsletter, e você falar com pessoas, não é nem que pensam igual, mas que tem um mínimo de respeito, que ela parte do princípio da boa intenção, que é, sei lá, o que gerou lá nas tribos centenas de milhares de anos atrás. Assim, bom, se a Helena está aqui no Discord do Boa Noite Internet, eu vou partir do princípio que ela é gente boa, que ela, enfim, eu vou ter boas intenções com ela. Enquanto no Twitter, no Blue Sky, até no Threads, eu não sei, literalmente não sei quem é muito fácil eu parti para agressão. É uma coisa que a Dana Bot chama de colapso do contexto. Assim, como eu não sei, como eu não tenho contexto, eu preciso ser o mais genérico possível para agradar todo mundo. Então, eu gosto dessas comunidades digitais. Eu acho que a gente precisa ter mais comunidades físicas, encontros. É, a gente hoje em dia tem casa e trabalho, a gente precisa de um terceiro lugar, seja igreja, clube, sei lá, tá de X. Mas a gente precisa de grupos, de comunidades, e o mundo atual, e principalmente São Paulo, estão isolando a gente. Nossa, a gente vai ficando triste e um pouco desesperançoso, assim, eu sinto, e meio cínico, né? Porque é esse lugar em que, então, dane-se tudo, porque é tudo tão complicado, e é tudo, você vai ficando nesse lugar ultra nihilista, assim, né? Você nega Isso, tudo, isso. nada mais importa. É, Não, e só uma que sensação de, bom, já que ninguém se importa, por que que eu vou me importar? Então eu vou, sabe, fazer, sei lá, vender cigarro aqui, fazer propaganda de cigarro e de arma, porque tá pagando bem. E, por um lado, tem boletos, mas então é isso, essa encruzilhada que você desenhou. agora, como a gente pode mudar, talvez, o nosso olhar sobre as pessoas, né? Você falou isso, assim, quando você tá
você encontra com qualquer pessoa, qualquer comentário no Instagram. Eu sinto isso um pouco porque, sei lá, tem as minhas redes sociais, que eu acabo basicamente falando sobre o Jornada da Calma. Então tem um. Você fala, cara, se a pessoa está disposta a falar sobre calma, é isso, assim, né? Isso. Vamos combinar que a disposição enfim, o conflito ou a violência escancarada não existe. Mas eu acompanho muito de perto ali todo o trabalho que a gente faz com as redes sociais da Cláudia, e que aí é outro mundo, entendeu? Porque aí a gente Isso. está falando com o público feminino a princípio, mas a gente atinge todos os públicos, e às vezes isso, a pessoa não concorda, e aí você Você começa a fala ler os com no comentários. mínimo 50% da população nacional. Exato, exato. Só que você começa a ler os comentários, e eu já ouvi isso de muitas pessoas, assim, ah, você quer perder a fé na humanidade, comece a ler comentários das Isso. coisas, porque as Sim. pessoas vão despejando ali nos comentários coisas que são muito, enfim, às vezes você fala, não é possível que a pessoa tá falando isso sobre outra, né, assim, que ela nem conhece. São muito más, né? E meu Deus do céu, olha as pessoas. Vai ler uma caixa de comentário para você ver como é que a humanidade tá e não sei o quê. E outra coisa que você falou bem recentemente também na newsletter foi sobre você não acreditar que existem pessoas más. Ah, sim, falei essa semana. É. Essa semana, exatamente. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque você e toda a sua trajetória sempre foi conectada à internet e aí a tudo que a gente expõe, talvez o nosso lado mais Darth Vader possível. E mesmo assim você manter esse lugar de falar, não, peraí, as pessoas não são más, as pessoas só estão malucas. É crioulo? Não. É. Qual que é? Não, eu acredito em atos maus. Eu acredito, sabe, assim, alguém machucou o outro, alguém deu um golpe de Estado. Assim, mas eu não acredito que alguém. Ah, esse cara vai continuar Darth Vader. Enfim, a gente gravou outro programa só sobre Darth Vader, mas assim, o Darth Vader ele é a encarnação do mal naquele primeiro filme de todos, e depois, não era bem assim. Que talvez concorde com a minha visão. De que ele era um cara traumatizado no fim das contas. Ele era um cara mal amado. Ele era um cara que viu a mãe ser levada como escrava. Eu nem gosto aqui do roteiro dos filmes, mas enfim, vamos lá, vamos ao Darth Vader. Então ele nasce como aquele cara, eu sou mal, não, eu uso uma máscara, é minha voz, isso aqui, isso aqui lá. E você fala, cara, que legal, esse cara é isso. Existem pessoas que são assim, eu acho que não. Até todas as pessoas mais que estão passando na cabeça, e o fulano? A, a vida levou esse cara a. Então, por exemplo, provavelmente a pessoa que eu mais odeio no mundo, Elon Musk. É só você ver uma entrevista do pai dele que você entende. Ah, tá bom. Elon Musk tem daddy issues, assim, sabe? É, é, o- o- Imagina você tem um filho que é literalmente o homem mais rico do mundo e você fala, não, mas o meu filho legal é o outro. Então, uma entrevista pública falando, não, eu gosto mais daquele outro filho ali. Enfim, eu acho que, então, isso gera os atos de maldade, é, o que leva a uma outra conversa que eu tento ter, mas ainda não estou conseguindo articular, que é a falta de ídolos e modelos de conduta. Cada vez a gente tem menos isso. Então, por exemplo, a gente tinha um Ayrton Senna e ontem eu participei, a gente produziu uma entrevista de um cara falando: as pessoas idolatram muito o Ayrton Senna, ele era só um ser humano normal e ele está certo, por outro lado, a gente precisa de ídolos. Como é que a gente lida com tudo isso? Então, eu acredito, e outra coisa que eu acredito que você fala, como é que você mantém essa fé na humanidade? Eu sempre brinco que todo ano eu escolho a frase do ano, e a frase do ano passado foi sua, não sua, que é amar e aceitar o que é, tá lá na minha newsletter também. Mas teve um ano que a frase, eu vou falar palavrão, prefiro ser otário do que pau no cu. É isso, acabei de te conhecer. Eu não vou partir do princípio que você vai me enganar, que você tá ali querendo se aproveitar de mim, que você tá, sabe? Não, assim, cara, porque se você se aproveitar de mim, me der um golpe e mandar um pix para sua conta e tal, quem você que errou, não fui eu. Então, óbvio, né? Tento não cair em golpe enfim. Mas eu ouvi essa frase da Juva Lauer, tipo, um amigo meu de infância apareceu pedindo dinheiro emprestado e eu falei, cara, eu até tenho esse dinheiro, eu acho que ele não vai pagar.
E aí eu tava conversando com ela, ela falou, cara, eu prefiro ser otária do que pau no cu. Eu falei, beleza, eu fiz o Pix pro cara, o cara nunca me pagou, ele inclusive, aí ele apareceu pedindo mais dinheiro, eu falei, não, aqui, beleza, não, valeu, mas é isso, eu prefiro ser otário do que pau no cu. Queria te perguntar, já que você usou no exemplo do Elon Musk a questão do daddy issue, então, questões difíceis com os pais, e eu fico pensando que a gente sempre, cada um, sei lá, chegou aqui numa formação familiar diferente, teve um contexto diferente, uma história de vida diferente e tal. Mas esse primeiro momento, né, de quando a gente é muito criança, muito indefeso, muito desamparado de tudo, e você tem lá dois ídolos grandes, né? Sei lá, seu pai, sua Isso, mãe, ou outra formação familiar que isso. você tenha, mas você tem alguém que cuidou de você. Se você é adulto, está E, ouvindo Jornada da e Calma hoje. mesmo com pai e mãe, tipo, aí tem o avô, tem o tio piadista, o tio sério, a tia carinhosa, é isso, é isso. Uhum. Mas queria te perguntar como você sentiu, que também daria um podcast só sobre isso, certamente. Mas quanto você sente que hoje, com as filhas que você tem, na idade que elas têm, essa postura, por exemplo, de eu mantenho a fé que as pessoas não são más, as pessoas estão traumatizadas e fazem atos maus. Ou eu escolho eu agir, fazer aquilo que eu acho que é o certo. Se eu vou ser otário depois ou não, não sei, espero não ser, mas também eu vou seguir aqui, vou usar como eu uso, mas certamente você não usa a expressão assim, vou seguir meu coração e é isso que eu vou fazer. Não, Tem isso na Deus sua no cabeça? comando. Exato. Tem isso na sua cabeça, assim, de você é a referência para suas filhas também e, putz, tem impacto, né? Eu fico pensando isso da gente tá vendo talvez gerações mais novas tão carentes, né, de exemplos mesmo, de modelos, de referências que sejam legais, né? Que não sejam pau no cu, é isso. Sim. Umas 2 semanas atrás eu zerei a vida porque a minha filha publicou no Instagram dela, ela se formou no ensino médio, ela publicou tipo as fotos da formatura, e ela começa o post falando assim, meu pai sempre me falou, eu falei, é isso, galera, obrigado, zerei a vida. Eu literalmente botei isso no Ganhei. comentário. Ganhei, zerei a vida, estou me aposentando. Eu falo brincando que a melhor jeito de você resolver sua relação com seus pais, por melhor ou pior que tenha sido, eu me dou super bem com meus pais, não tenho traumas, não tenho nada, mas por outro lado, é isso que você falou, uma jornada de entendimento. A melhor maneira de resolver sua relação com seus pais é tendo filhos e se colocando, portanto, na posição de pai e mãe. E o meu sócio Gui, ele coloca isso de outro jeito, que é você na hora que você tem filhos, você olha e fala assim: ah, o errado naquela história fui eu. Que é 30 anos atrás, eu, e agora, né? Ou tipo assim, nossa, eu achava que estava enganando eles super, e eles, ah, cara, tá bom, vai aí e tal. Então é muito legal, mas ao mesmo tempo é uma relação. Eu me surpreendo vendo que eu meio que toco por esse lado, uma relação de desapego. É tipo assim, eu sou responsável só até aqui. Então, assim, se amanhã, às vezes eu vejo, principalmente minha filha mais velha, por ser a mais velha, né, enfim, tá, literalmente pega um ônibus e sai pro mundo fazendo coisas. Ela faz uma coisa que eu não concordo, que eu não acho legal, tem uma atitude, trata um amigo. Eu falo, cara, eu falo, nossa, não gostei, mas beleza, eu fiz a minha parte, talvez, né, fiz errado, não sei o que, mas assim, não, eu não posso ficar assim, eu não admito que. Então, por exemplo, o quarto dela é super bagunçado. A Ana fica desesperada. Eu não admito, eu nunca fui bagunceira. Eu não gosto do quarto bagunçado, mas eu fecho a porta e eu não vejo a bagunça. Eu falo assim, cara, falo, claro, por favor, arruma o quarto, vai lá, poxa, olha só, passou do limite, não sei o quê. Ah, pai, não sei o quê. Então, é calibrar isso, entender que você é um exemplo, e entender que tudo que você faz é de longo prazo. Então, exemplo que sempre que eu dou, cara, eu só quero, eu sempre, exemplos que eu sempre dou na história de entender meus pais, que eu falo, naquele dia meu pai estava só cansado e não queria brincar comigo, não é porque ele não me amava. E aí o outro lado é assim, filho, eu tô cansado, toma esse iPad aqui e se distrai com o iPad. Todo mundo faz isso, é muito fácil. Mas é cada segundo de coisa que você faz, que nem você falou, aquela criança tá olhando para você, para os super-heróis, e falando assim, então tá, então é assim que eu tenho que me comportar.
Então é complicadíssimo. Por outro lado, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter minhas filhas. Fiz um podcast também sobre ser pai e o Pete foi lá no mesmo almoço do Amaro Cetaro, que é aquele sábado, sei lá, que dia da semana foi importante para o ano passado. Mas é isso, é uma relação de desapego, assim, de não. Eu não sou responsável pela felicidade dessa pessoa, e é dificílimo aceitar isso. Assim, caramba, não, mas eu quero que essa pessoa seja super feliz. E ao tentar fazer isso, eu estou atrapalhando tudo. É isso, para mim fica muito claro uma coisa que minha terapeuta traz muitas vezes, assim, muitas sessões, eu acabo sempre caindo nesse lugar que é o lugar da escolha, né? Assim, a gente faz uma escolha. E a escolha é sua. Aí tudo que vem com ela depois você encara. E às vezes você vai acertar na sua escolha e você vai falar, ah, beleza, era isso que eu tinha. Às vezes você vai errar, mas também você pode ser gentil com você e falar, putz, eu errei, mas também era porque eu tava pensando isso, pensando aquilo e tal. A gente vai, enfim, construindo essa narrativa em cima, mas tem a escolha que a gente faz e a gente assume essa escolha. E tem as escolhas dos outros. Sejam os outros nossos filhos, sejam os outros Nossos é, pais. os nossos pais Na minha ou os primeira pais. sessão de psicanálise, eu falei assim: o psicanalista falou, você vai falar o que você quiser. Eu falei, bom, eu vou falar mal dos meus pais, estou fazendo psicanálise. Aí falei. Aí ele falou assim: tá bom, mas eles fizeram o melhor que eles podiam. Aí eu xinguei ele e falei assim: cara. Como assim? Em uma frase você derruba tudo que, sabe, assim, tô te pagando para você dizer que os meus pais. Mas é isso, cara, eles fizeram o melhor e, sabe, meu chefe, minha ex-namorada, meu não sei o quê, meu. É isso, tá todo mundo. E eu acho que aí eu volto na história do coletivo, assim, tá todo mundo tentando dar o seu melhor e não existem pessoas mais, assim, aquele cara. E também tem muito isso. Eu entrevistei o Lucas Littke e ele fala um negócio tipo. O ônibus quebrou só para me atrasar. Não, assim, e a gente tem essa tendência, algumas pessoas mais, outras menos, mas assim, aquela pessoa tá querendo me ferrar. Cara, aquela pessoa nem lembra que você existe nesse momento. Ela tá com os problemas dela. E eu acho que o reconhecimento de que tá todo mundo lutando com seus problemas, com as suas noias, com as suas doenças, com os seus, sabe assim, tá todo mundo junto nesse barco. Mas a gente vive num mundo com uma narrativa de competição direta ou indireta de que e não é, galera, assim, menos de 1% das pessoas do mundo produzem toda a comida do mundo. Não vai faltar comida, não vai faltar água, não vai faltar nada. A humanidade venceu e a gente vive como se fosse ter uma grande fome. Enfim, 2025. É isso, galera. 2025 é muito doido, mas isso quando até é uma outra questão que num outro podcast você trouxe recentemente também, de a gente se enganar falando muitas vezes, né? Assim, no passado é que era bom, Antigamente que era bom. imagina, Adoro essa antigamente frase. é que era bom. E aí você fala, não, antigamente a gente morria de doenças que hoje a gente vai na farmácia e compra um remédio e aí Isso. resolve, sabe? Antigamente, até quando as discussões ficam muito. Isso, assim, a caixa de comentários fica muito bizarra, né? E as pessoas estão escrevendo coisas muito violentas. Tem horas que eu penso e falo, pô, mas pelo menos as pessoas estão escrevendo coisas violentas, né? Elas não estão pegando uma espada e Sim. decepando a cabeça da outra, Olha, eu nunca porque tinha elas não, pensado nesse jeito, não mas é verdade. concordam, assim, mas de alguma forma a gente está melhorando, né? A gente tem um caminho de bom, mas eu acho que aí, voltando lá para o paradoxo, é a história. Se a gente não também se indignar um pouco, né? Ou se mobilizar e falar, não, eu preciso agir para próximas coisas que eu quero ver no mundo e ver na minha vida acontecendo, também aí a gente pode ficar parado e tudo, enfim, tudo ir por água abaixo. E se a gente achar que vai resolver o mundo xingando alguém nos comentários da Cláudia, não vai, entendeu? Então é isso. Então, já que eu não, o comentário não vai resolver, eu não vou comentar, mas também não vou entrar em desespero, ou, sabe assim, vou procurar alguma coisa, ou vou achar alguma coisa realmente útil, nem que seja para mim, tipo fazer exercício, correr uma maratona, ou eu vou seguir com a minha vida aqui, que não dá esse meio do caminho de ansiedade.
Queria te fazer uma última pergunta, Cris. Você falou sobre sempre ter uma frase do ano, né? Estamos no começo ainda de 2025, então é cedo para a gente Sim. pensar numa frase do ano, mas a intenção, acho que você já trouxe um pouco isso da ação, do que fazer, mas você tem para você é bom, ajuda ou não ajuda essa ideia de, eu quero ver no futuro, assim, então daqui até o final do ano, a hora que chegar no final do ano, eu vou ficar feliz se, putz, se isso daqui tiver rolado, ou imaginar uma coisa para acontecer. Isso para você faz bem, não faz bem? Você faz isso ou não faz isso? Eu não tenho o hábito de fazer isso, principalmente porque às vezes que eu fiz isso, eu fui surpreendido normalmente para melhor, assim. Eu sempre conto a história de que quando eu fiz a entrevista para trabalhar no Facebook em 2013, fizeram a famosa pergunta: onde você se vê daqui 5 anos? E eu normalmente conto essa história no contexto que eu sou muito ruim em entrevista de emprego, porque a minha resposta, em vez de ser eu quero estar no seu lugar e não sei o quê, eu falo assim, cara, eu não penso nisso, porque se 5 anos atrás você me dissesse que eu ia estar fazendo entrevista de emprego na maior rede social do mundo, eu ia rir da sua cara. Então eu não entro nessa, mas óbvio, eu tenho, sei lá, planos até profissionais para esse ano e tal. Eu quero escrever mais, quero criar conteúdo. A minha empresa está com várias portas já abertas. Acho que vai acontecer muita coisa legal. 2024 foi um ano que preparou muito bem para 2025. Eu estou super curioso de agora ter uma filha universitária e eu estou achando isso muito legal e vendo isso de longe. Mas, por outro lado, é continuar fazendo o que eu faço, sei lá quantos anos, que é escrever e entender e explicar que eu gosto muito de fazer. E uma frase que eu uso muito comigo mesmo é: a história segue seu curso, no sentido de que a gente ainda vive. Não, tipo, se essa coisa acontece, vai ser assim para sempre. Essa coisa é assim, ela vai ser. Não, as coisas estão mudando. Sei lá, as redes sociais estão mudando. Como a gente encara o racismo está mudando. Ah, não, o Trump acabou com os negócios de diversidade, beleza, mas as conversas estão mudando, as pessoas estão aprendendo com os erros do passado. Eu vejo, olha que legal, as pessoas não estão mais falando daquele jeito, elas estão falando desse jeito. Então, ver essa evolução me fascina. Ontem, literalmente, eu acordei, estava de super bom humor, a dopamina entrou e falei: caraca, viver é muito da hora e tal. Então é isso, eu quero testemunhar o mundo, testemunhar a vida e falar sobre isso e comentar e tal. E é muito bom receber comentários, seja lá em que plataforma seja, das pessoas de um jeito ou de outro falando isso que você falou, que bom, não tô maluca sozinha, sabe? Eu assim, é isso, galera, vamos. Assim, não tem resposta, eu brinco, a gente até lançou um podcast novo agora que fala: a gente aqui não está interessado em respostas, está interessado em fazer perguntas, é o que eu tenho isso como lema já há alguns anos, porque a jornada de responder a pergunta é mais valiosa. Existem perguntas que a jornada de responder é muito mais valiosa do que a resposta, sim ou não. Então, essa toada. Agora, por outro lado, a vida também já mostrou pra gente que aí coisas acontecem, meteoros caem, pandemias, isso aqui é lá. Então, eu falo que eu sou otimista no longo prazo e pessimista no curto prazo. Amanhã tem um negócio, sabe, horrível, não sei o que, não sei o que lá. Mas no longo prazo, é isso que você falou, a gente está melhorando. Tem menos guerra, tem menos doença. Tuberculose matou. Um monte de autor que eu gosto morreu de quê? Tuberculose. Caramba. E hoje em dia a tuberculose se toma. Aí você falou, comprar na farmácia, né? Enfim, John Green, que me perdoe, ele está lançando um livro só sobre tuberculose. Mas é isso, tem lugares do mundo, por outro lado, tem lugares do mundo onde pessoas morrem de tuberculose porque não tem tratamento. Então essa desigualdade também me incomoda muito. Mas pode parecer que não, tudo isso é um grande tom de otimismo, assim, parece que, é isso. Não, cara, assim, legal, vamos lá. Então como é que a gente vai levar remédio de tuberculose para todas as pessoas? Como é que a gente... E eu gosto de ver pessoas que mudam o mundo com as suas histórias, tipo o John Green, que, assim, ele mudou preço de remédio de tuberculose porque ele surtou quando ele ficou sabendo, ele só falava de tuberculose enfim. Eu acredito muito no poder da narrativa, no poder das histórias. Eu acho que a gente está vivendo um mundo muito ligado em fatos e a gente precisa se conectar mais com histórias e narrativas.
Cris, obrigada então por dividir a sua narrativa, o seu jeito de ver a vida, de ver o mundo, de pensar e de agir também. Eu adoro conversar com você, adorei conversar com você aqui no Jornada junto com todo mundo. Quero que esse ano a gente se encontre mais vezes, além do TEDx Blumenau, que a gente Boa. já se, que a gente já se encontra sempre, mas também em outros momentos mais. Obrigada, adorei. Obrigado, Vera, você. Obrigada a você, ouvinte do Jornada da Calma também. Quer falar mais alguma coisa, Cris? Você Não, é pode. só. Espero que as pessoas estejam mais calmas agora. Em vez de a gente cuspindo palavra aqui, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. A vida presta, já a Fernanda Torres resumiu o que a gente quer de sentido. A vida presta, a vida Nossa, pode, demais. pode prestar mais também se a gente conseguir isso. Diminuir o preço do remédio para as coisas, para as pessoas terem acesso, enfim, vamos sonhar as coisas e fazer no pouquinho. Obrigada, ouvinte do Jornada da Calma, companheiro de jornada que topou aqui a nossa verborragia. A gente fala bastante, mas assim que é bom, a gente se entende. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura, obrigada por estar aqui. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.